Feliz pela presença de cada um de vocês. Feliz pela presença das visitantes, as princesas do Senhor. Que Deus continue abençoando. Que Deus continue fortalecendo. E que nenhuma dessas que entraram aqui saia da mesma forma, mas que saia transformado pelo poder da palavra de Deus. Amém? Abra a tua Bíblia no nome do Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 15. Feliz também pela presença da minha irmã, veio tão longe, adorar o Senhor junto conosco, do meu sobrinho. Que Deus abençoe a vida dela mais e mais. Que Deus prospere. Todas as vezes que ela sentir vontade, ela possa vir estar conosco aqui. Todos acharam? Mateus capítulo 7, versículo 15. Está escrito assim na palavra do Senhor. Cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mas por seu fruto conheceis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não podeis a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Versículo 21. Nem todo mundo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sente glorificando a Deus. Pai, obrigado por esse momento mais uma vez na tua casa, na tua presença. Meu Deus, juntamente com teus filhos que aqui meu Deus, nos reunimos. Obrigado pela oração do teu filho, por cada um que aqui chegou. Meu Deus, nesse momento nós lemos a tua palavra. Fala conosco de maneira clara, precisa. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos nesses últimos dias. É tudo que eu te peço, te agradeço no nome de Jesus. Amém. Chegamos até aqui. Isso significa que Deus, Ele nos trouxe para este ambiente. Se Ele nos trouxe para esse ambiente, nós entendemos que Ele quer falar conosco para nos despertar. Foi lido no início aqui em Mateus capítulo 17, algo que todo cristão deveria olhar, guardar no coração e aplicar. No momento em que o evangelista leu aqui, falando a respeito de uma visão que os discípulos de Jesus teve ao subir ao monte, no momento em que a Bíblia nos diz que Jesus transfiguraram para eles, e eles viram Jesus da forma realmente como Deus de toda a terra, com o corpo glorificado. A palavra do Senhor nos diz que a voz saiu dos céus, dizendo para aqueles que ali estavam, contemplando aquele cenário, este é o meu filho amado, a ele vocês ouvem. A eles vocês tinham os ouvidos para ouvir, guardar e aplicar o que ele vai dizer para vocês. Isso é importante para nós porque vivemos um tempo que nós estamos ouvindo demais e aplicando de menos aquilo que deveria ouvir pouco e aplicar mais a palavra de Deus. Nós entendemos que pessoas têm ouvido, têm cantado, têm falado, mas pouco tem se aplicado aquilo que Deus disse para os seus discípulos. A ele vocês ouvem. E Jesus falou, não só ouça, mas aplique na sua vida.
Então nós entendemos que ali foi um divisor de água para aqueles ao qual seguia Jesus. Por quê? Porque foi testemunhado pelo próprio Deus, dizendo: as palavras do meu filho, para vocês é lei, é autoridade máxima. Vocês têm que olhar para a palavra do meu filho e colocar na vida de vocês para que vocês prosperem. Assim, da mesma forma como um tempo, através de Moisés, vocês ouviram as palavras de Moisés. E Moisés disse: se vocês ouvirem as palavras e aplicassem, vocês seriam benditos no campo, bendito na cidade. Vocês estariam por cima, nunca estaria por baixo. O celeiro de vocês não faltaria. A madre de vocês não ficaria fechado. A enfermidade não reinaria sobre a casa de vocês. Tudo o que vocês tinham que fazer era ouvir o que Moisés falou e aplicar aquilo que Moisés disse. Então, quando o discípulo ali estava, discípulo de Moisés, que acompanhou a história, vivendo segundo os mandamentos que Moisés deram para eles, eles agora entenderam: se nós vivemos muitas bênçãos na presença do Senhor, obedecendo aquilo que Moisés nos pediu, muito mais agora devemos nós aplicar a palavra do Filho de Deus, para que possamos ser bem-aventurados. Entendendo isso, nós agora olhamos para esta passagem, ao qual Jesus está falando. Se ele está falando, o diabo ele não muda mais. Quando Jesus fala, o diabo está neutralizado a fazer aquilo segundo ele falou. O diabo ele pode de qualquer maneira maquiar, mas ele nunca vai mudar aquilo que Jesus deixou expresso, escrito para nós através dos seus discípulos. Por quê? Porque ele queria nos prevenir para o tempo em que se aproxima, ao qual nós estamos vivendo. Aonde ele falou claramente que se levantarão muitos falsos profetas. Se possível, enganaria até os escolhidos. Entendendo dessa forma, nós olhamos para este capítulo 7 de Mateus. A partir do versículo 15, Jesus está nos dando para nós, nesse tempo, que anseia viver a eternidade, que anseia viver eternamente com Deus Pai, com Deus Filho e com o Espírito, na eternidade, para que possamos não nos perder com tudo aquilo que vai envolver neste mundo. Nós olhando para essa passagem, nós vamos nos blindar daquilo que o diabo vai usar nesse tempo, os falsos profetas. No versículo 15 ele vai dizer: cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Neste versículo nós vamos ver claramente Jesus dizendo para nós: não vai mudar, a minha palavra é a verdade. O diabo ele não vai mudar a forma como ele vai agir para enganar vocês, vai ser sempre a mesma. Foi assim no jardim do Éden, foi assim com todos aqueles que se posicionaram. Ele veio de uma forma para confundir você, para que você pudesse aceitá-los e não se sentir de maneira nenhuma olhando para ele e vendo uma ameaça, mas vendo alguém que não é nocivo, não é mau, não é cruel. Alguém que, olhando você, não vai ver ação imediatamente. Jesus está dizendo para a sua igreja: cautelai-vos, tenha cuidado, preste atenção, redobre sua atenção. Por quê? Porque se levantarão estes falsos profetas. Quando nós entendemos que Jesus estava dizendo falsos profetas, nós devemos ampliar nosso entendimento e dizer: na época de Jesus não tinha profetas, mas todos aqueles ao qual o diabo quer usar nesses últimos dias se caracteriza para nós nesse tempo da mesma forma. Eles vêm trajando algo inofensivo,
alguém que não vai te atrapalhar, alguém que não vai te causar o mal, alguém que não vai te ofender, mas que precisamente tem um propósito sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu chamado, que é devorar a sua comunhão com Deus. Estamos vendo claramente Jesus dando para nós a direção. O diabo não vai mudar, ele vai usar estes princípios, ele vai se transfigurar de anjo de luz para tentar alcançar o propósito que ele tem na tua vida, o desejo que ele anseia para a tua casa. Nós precisamos entender que não fique enganado pensando que ele vai vir como um lobo, pronto para dar o bote. Não, Jesus está dizendo, ele não vai mudar, vai vir de uma forma mansa, vai vir de uma forma boa, vai vir de uma forma que você não vai se sentir ameaça, porém, ele vai adentrar e vai destruir. Então nós estamos entendendo que Jesus está dando para nós como devemos nos posicionar. Eu não devo ver o exterior dessa pessoa, se veste como crente, fala como crente, se expressa como crente, mas eu quero ver o coração, porque Jesus me ensinou que a boca fala o que está cheio o coração, e o que está cheio no coração daquela pessoa manifesta justamente o que ele deseja para a vida dele, deseja para a vida das pessoas. Qual tem sido a motivação dele de estar na casa do Senhor? Qual a motivação que ele está levando pessoas a vir para a casa do Senhor? Qual o desejo que ele tem para com você, para comigo, para com nós? Estes falsos profetas. Jesus vai dizer no versículo 16: por seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Eu estava trabalhando e de longe eu avistei duas árvores de longe, mas quando eu cheguei próximo, as duas estavam próximas, porém as duas eram diferentes completamente. Porque eu tive esse discernimento, de longe eu não sabia, mas ao me aproximar, eu descobri que uma árvore era diferente de outra. Por quê? Pelos seus frutos. Ao se aproximar, ela vai gerar para você aquilo que ela é realmente. Então nós estamos entendendo que Deus está dizendo para nós: vocês devem ter o discernimento, não ficar de longe, exaltando, glorificando, falando de quem você não se aproximou, você não viu, não teve contato, não viu os frutos que elas estão dando, porque estes frutos vai determinar a raiz, a árvore e tudo aquilo que envolve. Jesus está dizendo, lá estava diante de mim, eu vi que uma era manga e a outra era jaca. Não tenho dúvida, eu não posso me aproximar do pé de jaca procurando manga, eu tenho que ir para o lado da manga, porque aqui está a manga. Não crie expectativa nos falsos profetas, não crie expectativa nas pessoas que não falam, não se expressa da forma do meu reino, não se identifica comigo, com a minha característica, com aquilo que eu manifestei para vocês. Eu estou dando para vocês a orientação, a direção, porque eu quero que vocês não sejam enganados, não seja movido pelo exterior, não seja movido pelo aquilo que eles querem transmitir para vocês, colocando uma capa de ovelha, mostrando as folhas de longe. Olha para ver que fruto ela vai dar para você, olha que fruto ele está dando para você, olha o testemunho de vida, porque Deus está dizendo para nós os frutos. Olha para a vida dessas pessoas, olha como elas vivem. Não se deixe levar pelas folhas que elas manifestam. O Senhor está dizendo para nós: ao meu filho, vocês
ouve, porque eles vão tirar vocês das trevas que vão envolver este mundo. Não seja enganado, não seja aqueles que ouvem e não as pratica e constrói sua casa, constrói seu relacionamento, constrói a sua empresa, constrói tudo aquilo que você possa ter, baseado nas promessas, das palavras, de qualquer situação, dos falsos profetas, porque eles profetizam mentira. Eles querem devorar a tua vida, ele quer devorar o teu dinheiro, ele quer devorar tudo aquilo que você tem, sem se preocupar se o vento e a tempestade vai levar. Mas nós gostamos de ouvir os falsos profetas, que profetizam segundo o nosso coração, quando nós devemos buscar entender que os frutos que esses profetas estão nos mostrando vai nos dizer o que vai acontecer na nossa vida. A Bíblia vai dizer que Jesus ele está trazendo para o discípulo no monte, aonde ele sentou, começa no capítulo 7, o sermão do monte, que ele vai iniciando e vai trazendo para os seus discípulos. Eu estou trazendo para vocês luz, porque eu sou a luz do mundo, e que esses raios que estão saindo das minhas palavras possam encontrar a mente de vocês cativa, enganada, cauterizada pelo mal. Eu não quero que vocês desçam desse monte ignorante, procurando sinais, procurando coisas para ser cativada. Procura a vida das pessoas que vão falar para vocês, procura verdadeiramente se os meus enviados, Jesus vai dizer, fala a palavra de Deus. Vê se ele está falando a palavra de Deus, está falando a palavra do coração dele, que eu acho, que eu penso, e não estamos falando segundo os profetas falavam antigamente. Assim diz o Senhor. É tempo de nós olharmos e procurarmos nessas pessoas se elas estão falando segundo as Escrituras. Assim diz o Senhor, filho. Assim diz o Senhor, jovem. Assim diz o Senhor, mulher. Assim diz o Senhor, pai. Assim diz o Senhor, mãe. Imagina alguém procurando Paulo para consultar. Aí aproxima dele e fala: ô Paulo, estou chegando aos meus 16 anos. A minha irmã tem 14, a minha prima tem 13, nós estamos assim. Ai, na escola tem uns meninos lindos. Paulo falava o que para ela? Assim diz o Senhor, que as solteiras procura as coisas de Deus. Era assim ou não era isso que Paulo falava? As solteiras procura as coisas de Deus, como agradar a Deus. Ah, mas eu também sou casado e quero ficar o dia todo na igreja. Não, você não. Você procura agradar o seu esposo, procura se dedicar à sua casa, e concordância ajuda na obra, mas a preferência é das solteiras, para que não haja uma incoerência da esposa está aqui dizendo que está servindo a Deus e o esposo está lá precisando o que comer e vai dizer: eu estou servindo a Deus, e o esposo procure outra para fazer aquilo que ela deveria estar fazendo. Então, quando nós somos orientados segundo a palavra de Deus, nós somos levados a viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quando alguém se aproximou de Paulo dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não, vocês não são de ninguém, porque não foi nós que morremos por vocês. Eu não tenho um compromisso em dizer que vocês são meus, porque eu não paguei o preço na cruz. Vocês são de Cristo. Viva para a glória de Cristo. Se vai comer, coma segundo a vontade de Cristo. Se vai vestir, não se vista segundo o modelo da sua igreja, da sua denominação. Se vista, se você deve vestir conforme Cristo está pedindo para você. Você que é viúva, você que tem mães que são viúvas, ele vai dizer tudo. Se preocupe com ela, porque aquelas viúvas que ficam procurando de um lado para o outro, ele vai dar os conselhos. Então, quando nós somos orientados segundo as Escrituras, nós rompemos, nós avançamos, nós prosperamos.
Nós vivemos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Os frutos dessas pessoas, Ele sempre vai te orientar segundo aquilo que eles estão vivendo. Se é falso profeta, para Ele tanto faz 3, 5, 6, 1, 2, não importa. O importante é eu ser feliz. O importante é eu viver segundo aquilo que me satisfaz. Não, Deus, quando chama os seus profetas, Ele quer que os profetas reflitam a sua palavra. Hoje pela manhã eu estava aqui compartilhando com as irmãs. Quando Deus deu um mandamento para aqueles que estavam em Israel, os israelitas, eles olhavam aquilo que Deus estava pedindo, e estavam olhando para o sacerdote, estavam olhando para os profetas, estavam olhando para os reis, estavam vendo incoerência. Deus exige isso, mas eles estão adorando outros deuses. Deus exige isso para eles, para nós, mas eles estão casando com outras mulheres que não são israelitas. Deus exige isso, mas eles estão no terceiro, no quarto casamento. Deus exige isso, mas eles estão precipitando, pegando as coisas da casa do Senhor e saqueando. Então a necessidade, Deus já tinha precisamente. Nos últimos dias, eu vou falar com vocês através do meu filho, porque realmente eu entreguei para vocês a palavra aos profetas, e muitos se corromperam e vocês foram corrompidos por eles. Agora nesses últimos dias eu estou falando com vocês através do meu filho. A ele vocês ouçam. E quando os falsos se aproximavam de Jesus, para tentar de Jesus aceitação, apoio, acordo, Jesus cortava. Raça de víboras, vai dizer João Batista, produzir frutos dignos de arrependimento. Não é você dizer que vocês teve o pai de vocês, que foi Abraão, como alguém que vai livrar vocês, porque o machado já está sobre a raiz de todas as árvores. Se vocês não produzir, vocês têm que produzir segundo aquilo que vocês dizem ser. Vocês estão dizendo uma coisa, estão produzindo outra. Vocês não pertencem a Deus. João Batista. E Jesus veio também, claramente. Sepulcro caiado. Vocês por fora não mudam. Vocês querem enganar as pessoas por fora, mas por dentro, o coração de vocês estão contaminados, estão podres, ruins. Então, eu falei no início claramente aqui, dizendo que o diabo ele não vai mudar aquilo que o Todo-Poderoso falou. Eles vão sempre manifestar uma coisa daquilo que eles não são por dentro. São maus, são podres. Eles querem devorar. Ele não quer que você venha ter paz, porque não há paz para aqueles que não procuram as palavras de Deus. Não há alegria para aqueles que não submetem à soberania de Deus. Não há. Quando os falsos fazem vista grossa para aquilo que muitas das vezes nós achamos que é normal, mas as Escrituras reprova certamente os falsos profetas. Ele não tem compromisso. Jesus vai dizer isso. São mercenários. Quando eles verem se aproximar o lobo, eles fogem, porque eles são assalariados. Ele vive conforme eles ganham. Ele não vive para morrer pela verdade. Eles vivem pelo aquilo que eles ganham, que dá lucro para eles. Jesus está dizendo dessa forma. Você nunca vai esperar da uva da outra. Você nunca vai esperar que a uva, vai dizer aqui para nós, no versículo 16, a uva nunca vai dar espinheiro. A uva vai dar, a videira sempre vai dar uva. Por quê? Porque não pode mudar. Se você está debaixo da videira, vai sair sim uva, vai sair alegria. Mas no versículo 17 ele continua: assim toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore boa sempre vai dar frutos bons. Quem está dizendo sou eu? Jesus. Então sempre vai ter pessoas tentando te ajudar da melhor forma, se ela é uma pessoa boa. Mas se ela é uma pessoa má,
tanto faz. Ela vai produzir aquilo que ela é. E se nós passarmos a confiar nessas pessoas que são más, cruéis, não espere que ela vai te dar uma direção boa. Não pense que ela vai fazer com que você e eu viva de uma forma correta. Tanto faz, porque elas são más, elas são cruéis, elas são ruins, elas não querem de maneira nenhuma que você viva melhor do que ela, sempre pior, porque aquilo alegra o coração. Falsos profetas. Toda árvore que não dá bom fruto, o que é que acontece com ela? Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Certa vez, Jesus Cristo vai passar e uns homens traz alguém que era cego. E a Bíblia nos diz que Jesus ouve aqueles homens pedir para curar o cego. Jesus passa o lodo e passa no olho daquele homem, e ele vai lavar, e Jesus pergunta: o que é que você está vendo? Ele foca, e eu vejo os homens, e eles são como árvores. Jesus novamente passa a mão, e agora ele está vendo normal. Mas o que é que Deus queria que nós entendêssemos com isso? Toda árvore que não dá bom fruto é Quando eu falei aqui, foi iniciando falando sobre os falsos, mas agora este homem que aqui estava, ele recebe uma cura, ele tem uma visão, eu creio, espiritual. Ele consegue olhar as pessoas da forma como Deus vê, e a forma como Deus vê essas pessoas é como árvores. E olhando essas pessoas como árvores, vamos entender que Deus requer dessas pessoas que elas deem frutos, e este frutos permaneça para a vida eterna. Mas se essas árvores estão dando maus frutos, significa que elas vão ser cortadas. Isso para nós é para gerar um temor. Se Deus me vê como árvore, que fruto eu estou dando nesses últimos dias? Porque Jesus vai dizer claramente: será cortada. Iniciamos falando aqui que Jesus, o céu se abriu e Deus, ouça o que o meu filho está falando. Da mesma forma que eu falei que o diabo, ele não pode mudar a forma como ele vai agir, que ele vai sempre manifestar o mal, que ele sempre vai tentar se esconder debaixo de uma cobertura enganosa. A mesma verdade que é para o diabo é também para aqueles que não estão produzindo bons frutos, serão cortados. Portanto, pelos frutos conhecereis. Pelos frutos conhecereis. Qual deve ser a nossa preocupação, igreja? Será que eu estou chegando lá como crente? Será que está faltando a gravata aqui para os irmãos entender que eu sou pastor? Ou aquele terno, pá? Ou minha voz tem que engrossar mais um pouco? Assim diz o Senhor, amada igreja. Será que eu tenho que mostrar o exterior para que acredite naquilo que eu estou tentando transmitir? Não, filho, não se preocupa não com o exterior. Não, se preocupa se você hoje não botou o terno, não botou a gravata. Se preocupa com aquilo que sai do teu coração. E o que sai do meu coração é aquilo que Deus requer para nós nesses últimos dias. Nós devemos dar bons frutos, porque se nós temos expectativa que vamos ser colhidos para viver eternamente com Deus, nossa concepção deve estar voltada neste princípio: que fruto eu estou dando? Porque há uma promessa que serão cortados. Como as pessoas estão me conhecendo? Como as pessoas estão conversando comigo?
da maneira como ela está conversando comigo, transmitindo as opiniões dela a respeito deste mundo e das coisas desse mundo com facilidade, é porque já não está me vendo como luz para elas, mas como trevas. Mas Jesus, ele vai afinar mais ainda aquilo que ele queria deixar claro para nós. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Agora nós vamos entender que saiu dos falsos profetas para deixar todos nós avisados, comunicado, entendido do que Deus quer para nós. Deus não quer que eu aprenda a cantar Senhor, Senhor. Deus não quer que eu saiba as coisas e não aplique aquilo que Ele está pedindo. Porque se eu não aplico, se eu não demonstro com ações e conduta quem eu sou, que árvore eu sou, as pessoas vão me julgar pelos frutos que eu estou dando, e não simplesmente pelo Senhor, Senhor, que eu sei falar, sei cantar, sei pregar, ou sei até se comunicar como crente. Varão, varoa, manto, não vai entrar no reino dos céus quem aprendeu a falar o linguajar de crente, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai.